Que Jesus nos envolva nesse momento com todo o seu amor, com todo o seu acolhimento para o estudo de hoje. E aproveitando essas vibrações de fraternidade, de acolhimento, eu convido os irmãos a mentalmente nos transportarmos para uma salinha simples, numa casinha humilde, lá na cidade de Cafarnaum, há mais de 2000 anos atrás, onde vamos presenciar um diálogo entre Jesus e Simão Pedro, numa noite que estão os dois conversando. Então Simão Pedro naquela noite trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. O velho tio lhe acusara de dilapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo em via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos para nós, o nosso Evangelho, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus ouviu em silêncio. Ao término do longo relato afetivo, Jesus perguntou: "E o que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos?" E Simão respondeu: "Sem dúvida reagi como devia. Coloquei cada um no seu próprio lugar. Anunciei sem rebolsos as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz." O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: "Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa?" "Naturalmente trabalha", respondeu Pedro, muito irritado. Jesus, muito tranquilo e humorado, perguntou: "Com o quê?" "Usando ferramentas", ele respondeu. Após a resposta breve de Simão, Cristo falou assim: "As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai, para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos da nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama nenhum outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma.
Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepare-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Esse lindo diálogo está no livro Jesus no Lar, no capítulo 6, Instrumentos da Perfeição. Nós não vamos nos ater no estudo de hoje nas reflexões do conflito de Pedro, né? Das nossas relações familiares, das nossas ferramentas que Deus nos concede para que nós construímos a nossa casa. Fica a sugestão dessa reflexão para o nosso Evangelho no Lar, para o nosso estudo em nossa casa. E nós vamos nos ater hoje à forma generosa, amorosa, que acontece esse diálogo de Jesus com aquele irmão que está ali revoltado, sofrendo, incompreendido, que tem muito rancor. Então vamos analisar essa forma com que Jesus conduz esse atendimento a esse irmão. Então a primeira coisa que nos chama a atenção, que diz assim: e Jesus ouviu em silêncio. Então, Jesus sabia tudo o que se passava no coração daquele irmão. Sabia do seu sentimento, sabia da sua angústia. Mas ele ouviu todo aquele relato em silêncio. Porque ele sabia que naquele momento aquele irmão precisava externalizar, precisava desabafar, precisava expor aquele sentimento para tirar aquilo do seu coração, para o alívio da sua alma. Então Jesus não interrompe. Nós vamos observar que Jesus não julga. Em nenhum momento ele disse: Pedro, tu não podes fazer isso. Pedro, tu está sendo orgulhoso. Em nenhum momento ele julgou. Vamos observar também que Jesus não o interrompeu para que o diálogo se desse de maneira mais rápida, para que a história acabasse logo. Ele ouviu com paciência cada palavra. Vamos observar também que Jesus não resolve o problema do Pedro, que na verdade não é um problema, né? Mas Jesus não resolve. Jesus não tira ele da família, ou diz para ele que ele tem que sair da família, ou que ele tem que morar em outra cidade. Jesus conduz ele para que ele reflita e ele perceba se aquilo é um problema ou se ele está vendo de uma outra forma. Enfim, que ele consiga ter um outro olhar para aquela situação, que ele não fique cultivando aquele rancor, aquela raiva, querendo humilhar aquela família que não estava compreendendo o propósito dele. Então ele faz com que ele reflita.
Então, na verdade, Jesus acolhe aquele irmão. Faz aquele diálogo fraterno de irmão para irmão, baseado no amor. Amai o seu próximo como a si mesmo. Então, ele demonstrou ali todo o amor por aquele irmão, todo o amor por aquele próximo. Então, Jesus fez ali um atendimento fraterno. E como é bom a gente ser acolhido quando estamos com o coração angustiado. E nós temos a felicidade de termos nessa casa essa assistência. A nossa casa oferece essa assistência aos irmãos. Então, nós vamos falar um pouquinho desse atendimento fraterno. O que é, quem atende, aonde que ele acontece, de que forma ele acontece, qual é o comportamento esperado daquele atendente, daquela pessoa que atende, qual é o comportamento ideal do paciente, daquela pessoa que vem aqui procurar casa, para que ele possa potencializar essas energias e possa ver em si a melhora. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, baseado nesse diálogo lindo de Jesus. Então, o atendimento fraterno, ele acontece nessa casa espírita todas as quintas-feiras, das 18 às 19 horas. O atendimento fraterno, ele é orientado pela FEB, né? Então ele tem um procedimento padrão, não é cada casa espírita escolhe, decide fazer um atendimento fraterno e cria suas próprias regras. Não, ele tem um procedimento padrão, orientado pela Federação Espírita Brasileira. Então, como que acontece esse atendimento? É esse diálogo fraterno, como Jesus teve com Simão Pedro. Não queremos em nenhum momento nos comparar a Jesus. Sabemos da nossa distância moral entre nós, trabalhadores dessa casa, e Jesus. Mas nós dizemos e acreditamos e temos a certeza de que Ele é o nosso mestre, de que Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo. Então, o mínimo que podemos fazer é seguir as suas orientações. É fazer o que Ele fazia. Não vamos fazer da forma perfeita como Ele fazia, mas temos que começar. E quando a gente se propõe a ajudar, a auxiliar o nosso irmão, a espiritualidade nos encaminha e nos ilumina sempre. Então a gente procura ter essa conversa com esse irmão que está precisando dessa forma, sem interromper, sem julgar, sem querer abreviar as palavras dele, simplesmente escutando, deixando que ele fale, que ele abra o seu coração, que ele externalize aquele sentimento que está incomodando, aquela tristeza, aquela dor, aquela doença, não importa o problema. A função do atendente é ouvir, e se ouve com muito amor, porque a gente consegue se colocar no lugar desse irmão. Quem é que faz esse atendimento? Esse atendimento é feito por trabalhadores da casa que estão num período não menos de 5 anos de estudo dentro da casa. Por quê? Porque o atendimento fraterno ele não é baseado na psicoterapia, na psicanálise, ele é baseado na doutrina espírita. Então, esse trabalhador ele tem que ter um conhecimento da doutrina. Então, por isso, ele precisa desse tempo de estudo. Essas pessoas, trabalhadores da casa, também são observados pela direção da casa, pelos trabalhadores mais antigos, pela questão do perfil. Porque é como quando eu vou contratar um funcionário. Eu não posso colocar para vendedor uma pessoa tímida, que não gosta de comunicar. Eu tenho que contratar alguém para vendedor que tenha perfil de vendedor, que seja comunicativo, falante, que goste de negociar. Então, a pessoa que vai para o atendimento, trabalhar no atendimento fraterno, tem que ser uma pessoa que saiba ser caridosa, que saiba ser amorosa,
que tenha paciência para ouvir, que não queira falar mais do que ouvir. Então, a pessoa tem que ter esse perfil. Então, esse trabalhador, ele é convidado a trabalhar no atendimento fraterno, quando se percebe que aquele trabalhador tem essa aptidão, esse perfil. Esse trabalhador tem a livre escolha de aceitar ou não. Se ele aceita, é feita uma capacitação, que são um mini curso, para que ele entenda o que acontece, como acontece, para que ele se prepare ainda mais para poder fazer um bom trabalho. Depois dessa capacitação, então ele começa a acompanhar os atendentes antigos da casa, simplesmente observando como que é feito, acompanhando alguns atendimentos. Depois, mais adiante, ele começa a participar. Até o momento que ele se encontre, ele diga, eu estou pronto para atender sozinho. Então, é algo que é encarado com muita responsabilidade, com muito amor. Qual é a postura desse atendente? Uma pessoa discreta, que saiba guardar o que se conversa no atendimento fraterno, porque o que se conversa no atendimento fraterno fica entre o atendente e o paciente. Não se comenta. Uma pessoa que seja amorosa, que faça com que aquele paciente se sinta acolhido. Porque a preocupação da casa com o acolhimento é muito grande. A gente tem uma preocupação que essa pessoa que vem para o atendimento fraterno se sinta acolhido quando chega na porta da nossa casa. Por isso vai encontrar alguém aqui que lhe recebe com amor, que não pergunta a sua idade, sua religião, o que veio fazer, simplesmente o acolhe. E pergunta se veio para o atendimento fraterno e coloca o nome no caderno. Por que o nome no caderno? Porque nos nossos trabalhos internos nós vamos vibrar por esse irmão. Vamos irradiar as preces, vamos irradiar as boas energias para que isso ajude no seu tratamento. Então, a nossa preocupação com o acolhimento é muito grande, para que esse irmão se sinta bem, se sinta amado. A quem se destina o atendimento fraterno? Se destina a todos os irmãos. Não precisa ser espírita, não importa se é católico, se é evangélico, se tem uma crença, se não tem, não importa. A casa é aberta a todos os irmãos. Ah, mas eu nunca fui lá na casa espírita e agora eu gostaria de ir lá conversar. Será muito bem recebido. Não lhe será perguntado se frequenta. Pode se perguntar se conhece a rotina da casa, para que não se sinta perdido nos dias que tem as sessões públicas. Então a gente orienta, mas não se julga de qual religião ele é. Então esse atendimento ele é feito sem distinção para todos os irmãos que querem vir à nossa casa. E o paciente? Qual é a postura do paciente a partir do momento que ele vem na casa? A partir do momento que o paciente vem na casa, ele tem que vir sabendo que aqui ele vai encontrar um auxílio. Ele não vai sair daqui com o problema dele resolvido, porque as dificuldades vêm para nós, para o nosso aprendizado. Aí nós estaremos em conflito com Deus, né? Deus dá um conflito para alguém e nós vamos lá e tiramos. Não. Mas nós vamos orientar essa pessoa, esse irmão, para que ele consiga sair dessa dificuldade sem tanto sofrimento. Que muitas vezes, como Pedro estava naquele momento, cheio de fúria, cheio de ódio, por uma coisa que não tinha necessidade. Que ele vai ver que a família é um instrumento, que Jesus mostra para ele que aquela família difícil é instrumento para o aperfeiçoamento dele. Então, muitas vezes, nós estamos envolvidos numa dificuldade que nós não vimos mais saída. E aí nós começamos a pensar só coisas negativas e ficamos vibrando naquela energia daquele problema e não vemos uma saída. Então, no atendimento, a gente vai mostrar
que existe saída sempre. E pela reflexão que a gente conduz esse irmão, ele mesmo percebe. Às vezes, no próprio momento do atendimento, ele diz, era isso que eu precisava ver, como que eu não vi antes? Porque então relaxa, porque põe para fora, porque externaliza, então consegue. Então, esse diálogo fraterno atende a todas as pessoas que estão dispostas a receber essa ajuda. Então, o atendente vai orientar, ele vai explicar sobre o passe, o que o passe vai fazer, ele vai explicar sobre a água frutificada, ele vai explicar sobre o Evangelho no Lar, que são pontos, assistências que vão auxiliar esse irmão. E aí vai depender do irmão que veio buscar o atendente. Porque quando nós vamos no médico e ele nos dá uma receita, se nós fizermos a receita daquela forma que o médico orientou, o nosso melhoramento vai ser um. Se nós fizermos pela metade ou não fizermos, não adianta nós colocarmos a culpa no médico. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, se o irmão vem para o atendimento, a partir do momento que ele decide vir para o atendimento, ele já está sendo assistido pela espiritualidade. Às vezes o irmão pensa assim, eu vou lá, mas eu não vou saber o que dizer. Não se preocupe. Tudo vai fluir quando você chegar na frente do atendente. Então, quando ele vem disposto, sabendo que aqui ele vai encontrar um conforto, ele resolve se melhorar. Né? Quando o atendente diz, você tem que manter a mente elevada, fazer a sua oração, procurar não pensar em coisas negativas, viver no bem. Se ele seguir essas orientações, as coisas vão fluir. Porque para eu melhorar de qualquer problema, a gente precisa se melhorar. Então, a partir do momento que a gente consegue iniciar esse trabalho de reforma íntima, de melhoramento, a gente vai estar auxiliando o nosso melhoramento. Então, a postura do paciente é fundamental para que esse atendimento se potencialize para que a melhora aconteça. Então, a gente vê muitas vezes, e nos entristece muito, o irmãozinho que é recomendado o passe, e o irmãozinho chega assim, a palestra termina assim, em torno de 5 para as 8, então 4 para as 8 eu chego para tomar o passe. Não assiste uma doutrinária, não vem no estudo do Evangelho. Então, muitas vezes chega aqui para receber o passe e está com a mente ainda acelerada, não consegue se concentrar. A gente sabe que o passe é recebido através do pensamento, então é preciso estar conectada com a espiritualidade para receber esse benefício do atendimento. Se eu não me concentrar, se eu ficar olhando para o passista e julgando o passista, achando que ele não tem a capacidade de passar aqueles fluidos, não vai conseguir receber. Então, é muito importante essa postura do paciente, do querer, do se entregar, de ter a certeza de que ele está no caminho para que ele se melhore. Senão nós vamos ficar indo de médico em médico, trocando de médico, trocando de casa espírita, peregrinando em todas as igrejas e não vamos ter o nosso melhoramento. O atendente estará aqui com todo amor e com toda a vontade para fazer esse trabalho. Porque ele está aqui por amor e por vontade. Não tem nada que o obrigue a estar aqui. E eu tenho a felicidade de fazer parte desse grupo do atendimento. E eu posso dizer da nossa alegria, da nossa felicidade, quando conseguimos ser esse instrumentinho, porque nós não fizemos nada, nós somos um leve instrumento que auxilia esses irmãos que chegam à nossa casa, sempre com alguma dificuldade. E quando a gente encontra e pergunta como você está, e eles dizem, não sabe quanto eu melhorei depois que estive lá. Então isso é muito bom. E a gente consegue
hoje e sempre, olhar para esse irmão com amor, sem julgar, sem condenar, sem aquele julgamento de achando que ele tem aquele merecimento. Mas a gente consegue se colocar no lugar desse irmão. Então eu peço que Jesus ilumine a todos os irmãos, para que não tenham esse orgulho de, na hora da dificuldade, não procurar ajuda. Que ilumine a todos os irmãos para que possam procurar esse auxílio, para que tenham a humildade de dizer, não, eu não estou dando conta sozinho, mas tem alguém que pode me ajudar. E que possa nos iluminar também, trabalhadores dessa casa, para que possamos estar sempre aqui, prontos para receber esses irmãozinhos que precisam. Que Jesus nos abençoe. E nesse momento, então, com o nosso pensamento conectado no nosso Mestre Jesus, que nos acolhe, que nos ampara, que nos abraça nesse momento, para nos passar esses fluidos de amor através do passe espiritual. Jesus está nesse momento na nossa frente e nos acolhe com muito amor, suas mãos estendidas sobre nós, derrama sobre a nossa cabeça uma luz clarinha que entra pelo nosso corpo e retira toda essa angústia, todos esses fluidos de preocupação, de cansaço. Faz uma limpeza em nosso corpo espiritual e físico. Jesus lança de novo as mãos sobre a nossa cabeça e sai essa luz lilás, essa luz da saúde que entra no nosso corpo, organiza os nossos pensamentos, harmoniza os nossos sentimentos e vai energizando as nossas células, harmonizando todos os nossos órgãos, para que funcione em perfeita sintonia. Jesus derrama sobre nós esses fluidos que nos equilibram, que nos enche de amor, de gratidão, de paz. E o nosso coração cheio de gratidão diz obrigada, Mestre. Estamos protegidos, estamos amparados, estamos iluminados. Podemos seguir em paz, na certeza de que Jesus está sempre ao nosso lado. Que Deus, nosso Pai, está sempre olhando por nós, através de todos esses queridos amigos que vêm da espiritualidade para nos abençoar e nos amparar. Muito obrigada, Pai. Que assim seja.